Inclusive, eu quero, antes da gente começar, apresentar para vocês primeiro a Laila Almeida, que para quem não conhece, é nossa linda e maravilhosa moderadora aqui do Discord, que ajuda a gente em um monte de coisa na Sociedade Pinguim. Boa noite, Lai. Boa noite, Tati. Boa noite, todo mundo. Muita gente linda aqui. Obrigada pela presença, pessoal. É isso aí. Galera, eu quero lembrar vocês uma coisa, tá? Esse podcast, ele tá sendo ao vivo, sendo transmitido ao vivo, tanto no Discord quanto no YouTube e também no Feedverso, tá? Então, se vocês quiserem mandar comentários, deixar perguntas, algo desse tipo, deixa aí nos comentários da rede social por onde você está assistindo, que a equipe está de olho, ok? E se vocês quiserem compartilhar a opinião de vocês de maneira mais rápida para que eu possa ir acompanhando e lendo e tudo mais. Convido vocês a participarem aqui do nosso Discord. O link está sempre aí na descrição. E que você pode entrar na sala chamada Palco. É aqui que a gente está. Você pode ouvir em tempo real, sem o delay. E pode também comentar aqui no chat do palco, tá bom? E para quem está ouvindo o podcast, mas gostaria de participar dos próximos, fique você sabendo que agora a gente tem um site, o sociedadepinguim.com.br, onde o link do Discord está super acessível, tá ali no início, clicou, já foi. Convidamos todo mundo a fazer parte aqui dessa missão maravilhosa. E bom, hoje, nessa noite de sexta-feira, a gente começa falando sobre soberania de dados. Primeiro, entender o que que é. A Lai vai explicar isso para a gente, tá? Ela vai trazer também uma pesquisa, que ela é responsável por essa pesquisa, porque ela é uma pessoa muito importante, embora ela não acredite em mim. Tô brincando, gente. A Lai, ela é uma pesquisadora, tá? Ela vai passar aqui para vocês tudo direitinho. E lembrando mais uma vez, esse é um assunto muito importante, é um assunto delicado, ele gera várias polêmicas e a gente não está aqui para polemizar, a gente está aqui para espalhar conhecimento e que dá a vocês a possibilidade de criar a sua própria forma de pensar, de ter mais informações para criar a sua maneira de tomar decisões ou ter mais opiniões para você conseguir saber o que fazer no futuro se algo acontecer e você precisar, tá? Lai, vou passar a palavra para você. Fique à vontade, estamos aqui. Obrigada, Tati. Obrigada a todo mundo. Bom, é uma honra apresentar minha pesquisa aqui para vocês e inaugurar o palco da sociedade. Fazer parte do podcast da Sociedade Pinguim também é bem legal. Como a Tati já falou, eu vou apresentar minha pesquisa. Aqui, se vocês quiserem ver quem está aqui no Discord, é só clicar para aumentar a tela. Mas a pesquisa chama Contribuições da Geografia sobre a Soberania de Dados, e eu fiz um estudo de caso sobre a cooperação da USP com o Google, porque eu estava fazendo um TCC e você precisa recortar muito pequenininho o seu tema. Existem outras pessoas que estudam isso dentro do Brasil. A gente tem, inclusive, um projeto muito importante chamado Educação Vigiada, que faz esse tipo de mapeamento. E eles estão fazendo um mapeamento agora em outros países do sul global. Então, eu convido vocês a pesquisar a Educação Vigiada. Mas eu vou me ater a essa pesquisa, porque essa pesquisa ela traz algumas nuances para que vocês comecem a se conectar com esse tema. A soberania está sendo um tema trabalhado de forma, não sei se exaustiva, mas ela está sendo abordada pela sociedade civil, principalmente, e por pesquisadores. Então, no último fórum da internet, no penúltimo fórum da internet, houveram 4 mesas sobre soberania. Existe um manifesto, existem pessoas se organizando em prol da soberania digital aqui no Brasil, mas uma pesquisa está ligada à soberania de dados, porque a soberania digital ela é um pouco mais ampla do que a soberania de dados. A soberania de dados prevê que a gente tenha realmente soberania em relação aos dados que são estratégicos para a nação, que é o que eu gostaria de estudar dentro do mestrado, mas dados estratégicos eles podem ser os mais diversos, né? Dados de saúde, dados de defesa cibernética, dados de onde
ficam determinados povos, quais são as produções acadêmicas que estão sendo feitas. Então, dentro de todos esses dados que são sensíveis para a nação, eu recortei para a academia, por quê? Porque as universidades públicas, elas saem, o dinheiro delas sai da gente, e quando fechamos esse tipo de parceria, essa notoriedade das universidades públicas acaba sendo vinculada a produtos de empresas privadas que nem do nosso país são. Então, é isso. Vou me apresentar. Eu sou a Laila Almeida Braga, sou geógrafa de formação pela Universidade de São Paulo. Atualmente eu curso uma pós-graduação em comunicação e marketing digital na SPM. Eu atuo como comunicadora desde 2016, com foco em produção de conteúdo e estratégia nas áreas de cultura, tecnologia e direitos humanos. Eu sou parte da Rede Transfeminista de Cuidados Digitais, onde como facilitadora em cuidados digitais e também como comunicadora, e colaboro no GT de comunicação do Movimento Software Livre e aqui como moderadora da Sociedade Pinguim. Aqui é o meu contato, né? O @labcriativo é em todos os lugares mesmo, então podem procurar. E eu vou adorar conversar sobre o tema. A gente tem uma agenda muito louca aqui, mas eu vou tentar ser breve, porque é uma sexta-feira, como eu disse lá na comunicação. Eu queria começar pelo decreto de criação da USP, eu vou passar pelos objetivos da pesquisa, as perguntas orientadoras, vou falar da linha do tempo do armazenamento de e-mail da USP, vou falar um pouco da introdução e dos capítulos que essa pesquisa trabalha, tá bom? O decreto de criação, assim como todas as universidades públicas deveriam ter, o da USP foi feito em 1934, que é muito tempo atrás. E dentro do decreto de criação, ele diz: considerando que a organização e o desenvolvimento da cultura filosófica, científica, literária e artística constituem as bases em que se assentam a liberdade e a grandeza de um povo, considerando que, somente por seus institutos de investigação científica, de altos estudos, de cultura livre, desinteressada, pode uma nação moderna adquirir a consciência de si mesma, de seus recursos, de seus destinos, está condicionada à organização de um aparelho cultural e universitário que ofereça oportunidade a todos. Eu fiz um recorte, mas eu indico que todo mundo leia esse decreto, porque com o tempo esse decreto foi mudando, né? Então, o de 1934 é da fundação da USP, mas entra a ONU, muda o decreto, né? Então, mas a base continua sendo mais ou menos a mesma. Mas a partir desse pensamento, né, para que serve uma universidade pública, por que pesquisar a cooperação da USP com o Google? Então, eu queria discutir a segurança dos dados da produção acadêmica nacional e da própria comunidade científica ao utilizar as plataformas proprietárias de armazenamento de dados a partir do caso da Universidade de São Paulo, porque não são só os dados científicos, mas também das pessoas que pesquisam, que estão dentro dessas ferramentas. O que, neste momento, no plano de negócios não é uma questão, mas que pode se tornar uma questão de segurança nacional. A motivação é uma preocupação minha em relação ao tratamento dos dados da produção intelectual e científica da USP, pela importância, magnitude e reação em cadeia da escolha por pactuar com uma cooperação com o Google. Porque a gente sabe que a USP sai em vários rankings de melhor universidade da América Latina, não sei lá qual ranking de melhor do mundo. Então, a USP também pode chancelar esse tipo de comportamento de entregar os dados para outras organizações. E aí, com isso, eu fiquei com 3 perguntas orientadoras, que foi: como que a USP foi levada à perda de autonomia no armazenamento de dados ao assinar um contrato com o Google? Qual o interesse do Google em fechar uma parceria como essa? Quais são as implicações de uma universidade pública entregar os dados para um Big Data? Pouco complexo, mas é isso. Então, eu vou passar por uma linha do tempo. Eu entrei na Universidade de São Paulo em 2013. Esse trabalho só foi defendido em 2023, porque as coisas elas vão acontecendo.
o meu primeiro contato com o e-mail da USP, não só o e-mail da USP, mas também toda a infraestrutura de armazenamento, foi em 2013, né? Numa plataforma, no caso do e-mail, chamada Zimbra, que é um software livre, administrado pela universidade. A Zimbra era uma empresa, na verdade, mas a plataforma é em software livre. Havia um tempo offline, na época que a gente nem se lembra mais, então eu não ficava com o e-mail da USP dentro do meu celular, o que impacta bastante na minha disposição online. Ele tinha um e-mail de 100, um limite de 100 e-mails, que também é impensável, só pela quantidade de marketing que a gente recebe por dia, ter um limite de 100 e-mails, mas lembrando que era só para a comunidade acadêmica internamente se conectar, né? E ela custava 6 milhões de reais ao ano, mas a USP tem cerca de 5 bilhões de reais de financiamento anual, né? Então, 6 milhões para uma infraestrutura tão importante não deveria ser visto como um custo, né? Mas sim um investimento na segurança da informação das pessoas que compõem a comunidade acadêmica. A gente teve um reitor em 2016, lembrando que é um ano fatídico para o Brasil. Ele assina um contrato de cooperação entre a USP e o Google, onde o Google diz que ele vai ter vai dar um armazenamento ilimitado, gratuito, todas as ferramentas básicas do Google e com uma vigência de 5 anos. Isso tudo sem licitação. Ou seja, já que isso é gratuito, não foi preciso passar por um processo institucional burocrático importante para a transparência pública, né? Em 2020, a gente teve a pandemia, que houve uma intensificação e uma centralização do uso das ferramentas devido à pandemia, né? Em 2021, o Google avisa a USP, bate lá na portinha e fala, ó, gente, os 5 anos vão acabar. E ele avisa não só a USP, como todas as outras universidades públicas do Brasil que fecharam essa parceria e que possuíam o mesmo contrato, que em julho de 2022 isso ia acabar. Em 2024, a comunidade USP teve o armazenamento limitado a partir de junho para 20 gigas para estudantes e 1 tera para docentes. Então, pessoas, lembrando, tinham o armazenamento ilimitado, o que não existe em nenhuma ferramenta na história, né? E o que você faz quando você tem um armazenamento ilimitado? Você coloca todas as suas informações lá. Backup do seu computador, você coloca toda a sua produção científica lá, você coloca informações pessoais suas, você começa a trocar todos os e-mails de marketing e tudo lá, e você começa também a colocar o Google dentro do seu celular. Então, muitas pessoas provavelmente têm como e-mail de login o e-mail USP delas, assim como as outras universidades públicas. Quais são várias implicações nisso, né? Aqui a gente está numa comunidade tech, mas talvez algumas pessoas que estejam assistindo não são. Mas, quando você tem o seu login vinculado ao seu celular, é a sua geolocalização, são seus e-mails, são as suas buscas no YouTube, é seu tempo de tela. Você tem uma sofisticação do monitoramento dessa população e você, através, de novo, da notoriedade de uma universidade pública, você acaba fidelizando um público que não deveria ser fidelizado, porque aquele não deveria ser o fim, o objetivo daquele serviço, né? Perfeito. Quais são os riscos, né? Risco à segurança, propriedade de dados acadêmicos e sensíveis da comunidade, expropriação, mineração e colonialismo. Mas a gente vai avançar mais um pouquinho. Então, o Milton Santos, já que eu sou geógrafa, eu usei como ele fala sobre a técnica. Técnica aqui, lembrando, a gente está falando sobre armazenamento do Google, mas técnica no geral, enquanto tecnologia mesmo. Então, ele diz: a técnica é mais aceita do que compreendida. Como tudo parece dela depender, ela se apresenta como uma necessidade universal.
uma presença indiscutível, dotada de uma força quase divina, a qual os homens acabam se rendendo sem buscar entendê-la. Então a gente foi, né, enfiaram goela abaixo a coisa do Google, as pessoas começaram a utilizar e isso entrou no cotidiano delas. Outra coisa importante, a técnica é um componente fundamental na análise da produção do espaço social. Na geografia, o objeto de estudo da geografia é o espaço social. E o espaço social, ele é produzido através da técnica. Então, a cada momento da história, alguma técnica foi importante. A gente teve, sei lá, a Revolução Industrial, máquinas a vapor. Em outro momento, muito antes, as ferramentas de agricultura. Então, neste momento, a gente está lidando com as técnicas informacionais, né? A tecnologia digital. Onde os fenômenos sociais são seu produto e o produzem através da imposição à totalidade dos lugares e dos homens. A coisa do monitoramento com geolocalização, monitoramento constante, produção de dados constantes. Então, eu vou utilizar o conceito do meio técnico-científico informacional, que é um conceito muito importante. Pessoas que nunca leram Milton Santos, é maravilhoso Milton Santos mesmo, e é isso. Então, o meio técnico-científico informacional, nele, os objetos da produção capitalista são elaborados de acordo com a ciência atrelada à técnica informacional, que é explícito no como o Google faz os seus negócios, inclusive com a USP, servindo-se de um mecanismo colonizador, onde ele vai expropriar os dados, que são a riqueza da nação, para produzir lucro. Aqui são as palavras-chave do trabalho. A gente vai colocar na descrição o trabalho na íntegra. E eu dividi esse trabalho em 3 capítulos: Geografia da Internet, Colonialismo de Dados, os dados como a nova riqueza do mundo, e o estudo de casos da cooperação em si. Porque não dá para entender uma coisa sem falar das outras, tá? O primeiro deles, que é o Geografia da Internet e Colonialismo de Dados, eu começo ele, e eu preciso fazer uma propaganda, que é este maravilhoso livro que está na tela, que é o Redes Digitais, Espaços de Poder por uma Geografia da Internet, da Carolina Batista Israel, que é uma professora do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Paraná. A Carolina fez um trabalho de doutorado que culminou nesse livro. Esse livro é fantástico, gente, sério. É assim, eu panfleto ele mesmo, porque além dela usar o Milton Santos, ela fez um trabalho fundamental para qualquer pessoa da geografia que está estudando internet. Então, ela vai falar da constituição da internet, como que as pessoas da sociedade civil estão fazendo enfrentamento a essas coisas horrorosas que a internet também produz. E então é muito, muito rico. E no começo do trabalho, ela fala da cibernética, que a cibernética constitui em si esse traço genético que nos permite geografizar o processo convergente no qual a ciência passa a centrar-se no desenvolvimento da computação e a informação a compor a lógica explicativa do mundo. Então, tudo está sendo mapeado, tudo está virando dado, tudo está sendo minerado para alimentar a aprendizagem de máquina, para produzir alguma coisa que vai virar valor para o mercado. Existe uma espacialidade, né, dessa produção. Então, o que a gente constitui, que ela chama de território informacional. E a Carol fez um papel também nesse trabalho de entrevistar pessoas importantes e também retomar pessoas importantes, né? Uma delas é o Wiener, que ele fala, né? A cibernética, ela foi desenvolvida, a lógica, através da Segunda Guerra Mundial, porque era importante você conseguir prever a trajetória de mísseis antiaéreos, né? Conferir à própria máquina de predição funções comunicativas que anteriormente tinham sido atribuídas ao ser humano. Então, para você conseguir prever um bombardeio, você tem uma coleta de informações que são possíveis para prever onde aquele míssil vai chegar. Você coleta aquela informação, aí você vê que deu certo a sua previsão, aí você continua coletando. Então, quanto mais dados você coleta, mais pessoas, mais assertividade você pode ter.
Então, essa realimentação de dados é o feedback. E o feedback, ele é a base de tudo que a gente faz. Então, as redes sociais, ferramenta de curtida, compartilhamento, o algoritmo entende que o seu conteúdo é relevante, ele entrega para mais pessoas, ou não, ninguém quis curtir, então para de entregar. As ferramentas de busca, né? Além de entender que eu busco sempre uma coisa que está ligada a um universo, ela vai melhorando a ferramenta de busca e vai fazendo com que eu cada vez mais receba o que eu estou procurando efetivamente. As avaliações do Google Meu Negócio ou várias outras ferramentas, elas dão informações para que gere outras possibilidades de negócio. Então, o espaço todo acaba sendo convertido em informação, permitindo esse controle das nossas ações, inclusive, né? E quando a gente olha para o mapeamento disso, a gente tem 2 exemplos aqui, vai ter um terceiro no próximo slide. Esse aqui de baixo é o mapa das redes telegráficas. Então, os telégrafos, nas linhas vermelhas, é assim que eles funcionavam. Também tem uma concentração de informação no norte global. Você vê que tem um vínculo só com colônias, né? Então, é bem parecido mesmo com os cabos submarinos, que são essa parte superior. Os cabos submarinos, eles também têm uma distribuição colonialista, né? Então, é importante construir mais cabos entre outros países para que não precise toda a informação passar pelos mesmos lugares. Então, eu indico muito que vocês deem uma olhada no Submarine Cable Map, que é muito interessante. Então, é isso. E o Merrias diz, né, o colonialismo de dados combina práticas extrativistas predatórias do colonialismo histórico e com os métodos abstratos de quantificação provenientes da computação. E aí, como assim, né? Quando a gente olha esse mapa, que é de um trabalho muito importante também, que chama Cartografias da Internet, da Coding Rights, elas dividem muito bem aonde são processados esses dados. Então, esses dados são retirados de todos os lugares, mas eles são processados só em alguns lugares do planeta. Mas para fazer semicondutores, para fazer chips e afins, de onde estão saindo esses minérios, né? Então, quais são os territórios que estão sendo colonizados continuamente, onde o extrativismo mineral está acontecendo? Brasil, América Latina, África, e a produção disso continua extrair daqui para que o norte global continue ganhando dinheiro, né? Esse mapa é muito interessante, a gente vai deixar também na descrição. Metodologicamente, ele é maravilhoso para você explicar como funciona isso. Então, a informação, Milton Santos, mais uma vez, um grande messias do que a gente está passando, a informação e o seu império, que encontram alicerce na produção de imagens, do imaginário, se põem a serviço do império do dinheiro, fundado este na economização e na monetarização da vida social e da vida pessoal. Então, tudo o que a gente faz, inclusive as escolhas que a gente faz de publicação, né? Então, hoje eu fiz isso, né? Vocês viram. Então, eu fiz um vídeo sobre essa palestra, postei lá, vinculei a Sociedade Pinguim, e isso, de certa maneira, trouxe views também para o YouTube e para outras plataformas proprietárias, né? Quando eu posto que eu estou em determinado lugar, toda vez eu estou trabalhando para essas ferramentas, né? Então, a minha vida cotidiana também está produzindo riqueza para elas. Porque se todas as pessoas saírem dessas ferramentas, não tem mais o que elas não produzem nada efetivamente. Quem produz somos nós. Então, acaba, querendo ou não, uma naturalização da captura dos dados. Isso em qualquer esfera da nossa vida, também na acadêmica, né? Mas e há uma produção de espaço em função dessa demanda de armazenar cada vez mais dados para serem minerados e produzirem riqueza para outras pessoas. Então, quando o governo começa a comprar um monte de câmera de segurança para fazer, segundo eles, segurança pública, quais outros dados esse tipo de ferramenta está produzindo, né? Então,
toda vez que aqui em São Paulo, a gente tem o bilhete único, né? Mas a gente também tem uma coisa entre as estações que é um leitor de passagem de pessoas. Ele não chega a ser uma catraca, mas ele consegue sentir que uma pessoa passou por lá. Isso é produção de dados. Então, a linha amarela sabe que da linha vermelha veio tantas pessoas. Isso é produção de dados. Quando a gente dá o nosso CPF lá na farmácia para conseguir desconto, também são os dados. Dados muito sofisticados, porque além de que nós fomos na farmácia, eles sabem o que a gente comprou na farmácia e vende sei lá para quem. Então, a nossa vida cotidiana inteira sendo minerada. É o controle e a vigilância por padrão na construção de tecnologia e das nossas relações com elas. Então, quando a gente escolhe usar uma ferramenta em software livre e hospedar uma ferramenta em software livre, a gente está fazendo uma escolha para saber quais são os dados que estão sendo minerados ou não, ou provavelmente não ter dados minerados, porque de alguma forma a gente se desvencilha dessa história, né? E tem um componente muito importante na nossa relação com esse tipo de ferramenta proprietária, que é a linguagem, que também é um componente da colonização. Então, quando você lê os termos de serviço, você fala, meu Deus, do que eles estão falando? E se não, né, muitas pessoas não entendem absolutamente nada do que aquilo significa. E ter controle sobre a linguagem também é uma forma de colonizar as pessoas. Então, o capitalismo de vigilância que essas big techs operam, ela prospera na ignorância do público. E são vários os dados, né? Os metadados, os dados de navegação, a forma como a internet se dá permite que o monitoramento seja constante, como eu disse, né? E como eu mostrei no outro mapa, há uma hegemonia entre o norte, uma hegemonia técnica, né? Entre países do norte global para com os do sul global, que demonstra que há uma divisão internacional do trabalho dentro dessa geografia da internet. No segundo capítulo, eu vou trabalhar esse conceito de capitalismo de vigilância, que é da Zuboff. Também indico muito que pessoas que tenham acesso ao texto dela leiam ela, porque é bem caótico, mas é muito importante a gente saber como funcionam algumas coisas. Ela fala sobre uma coisa que o Google usa, que ela chama de superávit comportamental. Ou seja, toda vez que eu pesquiso alguma coisa, e onde eu estou, para quem eu mando e-mail, ele consegue capturar padrões de comportamento. E através desses padrões de comportamento, tanto no micro quanto no macro, ele consegue prever coisas através de aprendizagem de máquina. Então, quando existe o Google Trends, ele não é por nada. É porque aquilo prevê comportamento de mercado para vender produtos, para fazer negócio de diversas maneiras, né? Então, a mineração de dados, que é esse processo de retroalimentação contínua, ela permite realmente a aprendizagem de tudo, podendo incidir sobre tudo e prever tendências. Quando a gente olha o Google como uma empresa, toda empresa tem uma missão, né? Aqui na Sociedade Pinguim, a gente tem a missão de propagar open source, software livre, Linux, e falar sobre games, obviamente. Mas no caso do Google, a missão dele é organizar as informações disponíveis no mundo e torná-las acessíveis e úteis para todas as pessoas. O que é uma loucura. Uma coisa um pouco megalomaníaca também. E só dá para fazer isso se você homogeneizar a técnica da análise de dados do planeta inteiro. Então, o Google Earth, o Google Maps, os Androids, que são uma ferramenta open source, você consegue, né, distribuir para várias pessoas, tem muito mais gente usando Android do que iOS no mundo. E você homogeneizar qualquer coisa que seja é um artifício da colonização também. Então, quando a gente busca o movimento software livre, por exemplo, a gente tem o hábito de fazer forks, por exemplo. Porque não tem como homogeneizar
as necessidades do usuário. Cada comunidade tem uma necessidade. Às vezes, o software que você usa para uma comunidade específica, ele tem habilidades que são necessárias e essa comunidade vai lá e desenvolve. Você homogeneizar é muito absurdo mesmo. E o Google tem uma patente lá de 2003 que permite que haja análise de localização geográfica, o idioma dos usuários, o tipo de navegador, as páginas visitadas anteriormente e o comportamento anterior, via cookies, via várias coisas, né? Também é uma experiência ler a patente, eu indico muito. Nesse mesmo capítulo, eu faço um subcapítulo para explicar essa disputa dos dados entre Estados Unidos e China, já que a gente viu no mapa lá da cartografia da internet, há uma concentração nesses dois países, né? Algumas pessoas não sabem o que é, mas existe uma coisa chamada internet das coisas, que é essa coisa do seu robô, de limpar a casa, tá no acesso à internet, a sua geladeira, o seu relógio, todas essas coisas elas precisam de internet para elas funcionarem. Não precisavam antigamente, mas agora o pessoal também quer esses dados, né? Então, colocar as pessoas dentro da internet das coisas também é uma nova forma de capturar esses dados de coisas que as pessoas nem sabiam que dava para capturar, né? Essa tecnologia ela está muito vinculada ao 5G. O 5G ele permite que você mande mais internet para alguns serviços, que não é o que a internet foi até então, antes do 5G, né? Tinha uma entrega mais homogeneizada. O 5G não, eu posso colocar mais internet para o carro autônomo do que para a casa da pessoa que está em determinado território. E uma das empresas que desenvolveu isso foi a Huawei, que sofreu um ataque mesmo, na verdade, uma sanção tecnológica, que eu coloquei aqui de uma forma melhor, do governo dos Estados Unidos. Eles obrigaram, na verdade, o Google a não entregar mais o sistema operacional para a Huawei. Então, a Huawei, inclusive, saiu do Brasil, né? Não sei se vocês lembram, porque eles tiveram que desenvolver seu próprio sistema operacional. Eu não sei em que pé isso tá, chama Harmony OS, parece. E é interessante pensar que a China, ela tem a sua forma de lidar com os dados. E aí, a China, eu vou responder todas as coisas ao final, tá bom, gente? A China tem uma forma de lidar com os dados, né? E eles têm um conceito chamado cibersoberania, que é uma extensão da soberania nacional no ciberespaço, que garante direitos de jurisdição, autodefesa, independência e igualdade entre os países. Então, muitas big techs falam, a China não quer que a gente esteja no território dela. Mas, na verdade, não. Ela quer que você coloque o tratamento de dados todo dentro do território dela. Se você não quer fazer, você não vai, porque o país é soberano. Quando houve as revelações do Snowden, em 2014, a China fundou o que eles chamam de Comissão Central de Assuntos Ciberespaciais, que é um órgão responsável pela coordenação do desenvolvimento de políticas de cibersegurança. Uma coisa bem interessante, eu não sei tantas coisas a fundo, mas é uma tentativa estatal, assim como as tentativas da União Europeia, que é interessante olhar, porque usa a palavra de soberania, né? E há muito tempo. Entendendo que a cibersegurança está ligada à segurança nacional, política, econômica, cultural e social dentro da governança da internet. E aí o conceito de cibersoberania é o direito de um país em desenvolver e regular sua internet, sendo fundamental para a agenda política e legislativa chinesa, em prol de fortalecer sua segurança cibernética através da construção da soberania de dados. Isso é um texto do Moreira. A gente também vai colocar nos comentários, na descrição. É interessante pensar dessa forma, apesar de ser um pouco complexo também, mas quando há uma gestão estatal dos dados, para de olhar de uma forma muito individualizada para extrativismo de dados. Porque, na verdade, você está protegendo os dados da sua população, né? Então, olhar como caráter coletivo
muda drasticamente como o próprio Estado vê a proteção de dados da população. Então, quando a gente fala que é problemático ter dados do SUS em servidores que não são daqui ou não são de... A gente não sabe exatamente o que esses servidores estão fazendo, porque isso tem um componente de segurança nacional. E aí a China protege dados de saúde, dados de segurança. É bem interessante. E aí a gente chega no último capítulo, que tem 2 momentos nesse capítulo, que é a migração para o Google. Então, é o estudo de caso da cooperação USP-Google. Aí tem um subcapítulo chamado Migração para o Google, e o segundo, a pandemia e o fim da gratuidade. O que eu acho muito interessante, que a gente não tem o hábito de fazer, é ler termos de uso e privacidade do Google. Primeiro que ele abre com: você está confiando a nós suas informações, o que é, assim, né, complexo. Ele fala que ele coleta o conteúdo que você cria, de que faz upload, que recebe de outras pessoas ao usar nossos serviços, os e-mails enviados e recebidos, fotos e vídeos salvos, documentos e planilhas criados e comentários feitos em vídeos do YouTube, identificadores exclusivos, tipo e configurações de navegador, que tá ligado um pouco também aos metadados, o sistema operacional, informação da rede móvel, incluindo nome e número de telefone da operadora, e número da versão de aplicativo, interação de aplicativos, navegadores e dispositivos com nossos serviços, incluindo o endereço IP, termos que você pesquisa, vídeos que você assiste, visualização e interação com conteúdos em anúncios, informações de voz e áudio, atividade de compra, pessoas com quem se comunica ou compartilha conteúdos, atividades em sites e aplicativos de terceiros. Uma infinidade. Só isso aqui, assim, como não fazer um perfilamento de uma pessoa, já que eu posso fazer tudo isso, porque ela concordou em chegar junto e usar os meus serviços, né? Então, esse é o nosso contrato com eles. Só que aí há uma simetria de poder absurda entre a universidade e o Google. E aí a Zuboff chama isso de incontrato. Por quê? Porque o incontrato dessocializa o contrato, ao fabricar certeza mediante a substituição de promessas, diálogo, significado compartilhado, solução de problemas, resolução de disputas. Quando você lê o contrato da cooperação, ele é um absurdo, assim. E é mais absurdo porque não são todas as informações que deveriam estar nesse contrato que estão nele. Então, dentro do trabalho, eu falo um pouco sobre isso também. O que acontece é que o tamanho do poder de uma ferramenta como essa, de uma empresa como essa, permite com que ela ignore relações sociais ao executar processos de máquinas automatizados que obrigam aos comportamentos que alcançam determinados objetivos comerciais. E o incontrato, não só o incontrato, mas a tentativa do incontrato, a gente também viveu esses dias que a gente passou pela necessidade do STF falar: calma aí, queridinho. Então, as Big Techs, elas têm essa sensação de onipotência mesmo. E a assimetria de conhecimento e poder entre as Big Techs e os governos vai gerando novas possibilidades de quebras de contrato, de coisas que a gente nem sabe que a gente precisa defender e proteger. Então, quando a gente pensa, os dados do iFood. O iFood sabe o que a população brasileira está comendo. O Uber sabe melhor, faz uma análise territorial melhor sobre o trânsito. E vários outros aplicativos também têm análises mais sofisticadas dos dados da nossa cidade ou da nossa população. E não tem nenhuma estratégia, pelo menos até agora, de legislar isso, ou pelo menos entregar esses dados de volta para o poder público, porque eles estão aprendendo com a população brasileira e eles se adonam desses dados e podem vender esses dados para outras empresas. Então, assim, é um pouco complexo. Então, outro ponto importante: qualquer universidade pública não faz pesquisa só com dados abertos. A gente passou um pouquinho do tempo. O que a gente protege via
comitê de ética, por exemplo, quando eu vou fazer uma pesquisa com alguma população, ou com alguma pessoa que seja, coloco a minha pesquisa no comitê de ética, faço todo um processo, e aí, no caso dos dados estarem todos abertos dentro de um servidor em outro país, isso não tem impacto. Isso não precisou passar por um comitê de ética. E isso coloca em risco populações de comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, movimentos sociais e o próprio governo. É um problema grave de soberania, né? Porque ataca diretamente o território, né? Essa dependência tecnológica que se cria entre a perda de autonomia, né? E o monitoramento de docentes, estudantes, então eles agora conseguem saber que horas que o docente entrou na ferramenta, que horas ele respondeu esse e-mail, se o aluno está fazendo determinada coisa, onde o aluno está, qual é... É muito sofisticado mesmo, né? Quando a gente teve, ano passado, se eu não me engano, o governo do estado, não sei se foi a prefeitura ou o governo do estado, que instalou um aplicativo nos celulares das crianças, é porque estava com algum acesso root aos celulares, que coloca ainda mais complicações, né? Mas, bom, você consegue construir os perfis desses docentes, desses estudantes, faz uma análise sofisticada da produção acadêmica, e no contrato, nesse contrato, eles falam que para você, se você achou que roubamos os dados da sua pesquisa, é só você provar que a gente faz alguma coisa para você. Como que você vai provar? Tecnicamente, você vai conseguir entrar dentro do servidor do Google e saber para onde foi aquela informação? Não tem como fazer isso. Então, é perigoso mesmo, né? Não tem outra palavra que não seja essa, na verdade. Então, as universidades no geral, o Estado, não só as universidades, porque isso que está acontecendo com o Google nas universidades públicas está acontecendo com outras ferramentas em outros setores da nação. Isso precisa ser revisto. E é um trabalho complexo, porque demanda você olhar todos esses gargalos, do que significa perder esses dados, por onde esses dados podem estar saindo, e é necessário fazer para salvaguardar a população brasileira. Então, considerações finais. O valor do mercado das empresas que trabalham na lógica da mineração de dados são os próprios dados dos usuários, o que as fazem desenvolver e promover o uso de serviços sob uma máscara de gratuidade, que depois não deixa de ser gratuidade, é isso aí, porque tem um contrato. O armazenamento de dados de maneira segura e soberana é investimento, deveria ser investimento na nação, né? A falta de a gente ter infraestrutura robusta de armazenamento de dados está fazendo com que a gente não desenvolva as inovações que o povo brasileiro precisa, está fazendo com que saia conteúdos que são estratégicos para a nação, coloca a gente numa situação muito complexa dentro dessa divisão internacional do trabalho, que agora coloca maior dinheiro em IA, mas aí todo o armazenamento da IA também está em outro país. São muitas camadas que precisam ser olhadas. A USP ela foi levada por uma motivação financeira, pelo menos é isso que a superintendência diz. Ela teve uma perda de autonomia sobre os e-mails e documentos das aulas de alguns docentes. É importante dizer que a USP continua tendo algumas infraestruturas soberanas, então tem um software livre lá, o Moodle, que tem muita aula que está lá, muito material que está lá, só precisa reeducar as pessoas a voltar a usar só ele e não usar o Google. O interesse do Google, né? Quanto maior o processamento de dados, maior a riqueza da empresa, dar armazenamento incita concentração de dados, a gente já falou disso, tanto pessoais quanto acadêmicos. Estimular o uso das ferramentas possibilita fidelizar o público. Então, tem muita gente que nunca usou Google. Dentro da explicação da superintendência, tinha um recompartilhamento dos e-mails para algumas ferramentas Google, mas isso não justifica. E quem diz que acabou a participação da pessoa lá na USP, ela está tão acostumada a usar a ferramenta que provavelmente ela vai continuar a usar a ferramenta.
Então, você usa da notoriedade de uma universidade pública para colocar dinheiro naquela ferramenta proprietária. Outra coisa que eu não coloquei aqui, mas tem um impacto, né? Quantas soluções em software livre a gente poderia ter se parassem de investir o dinheiro que agora vão investir de alguma forma nessas big techs, investissem em grupos de pesquisa das universidades públicas? Então, são muitos tipos de inovação que a gente acaba perdendo porque está focado esse dinheiro nessa big tech. Então, os impactos serão sentidos a longo prazo. Em poucos anos, se configurou uma dependência tecnológica, né? Então, essas foram as implicações, né? Há uma possível vigilância da produção acadêmica via informação de navegação e metadado, perda de autonomia científica, naturalização da captura de dados. Em outras situações geopolíticas, o que vão fazer com esses dados geopolíticos? Porque é uma questão de segurança, né? E se fosse o contrário, será que seria possível? Se fosse o nosso país fazendo isso? Provavelmente não. Dados sigilosos de comunidades tradicionais, indígenas, podem ter sido armazenados nos servidores do Google, a gente não vai saber. Não tem como saber, porque não tem como a gente mapear todas as pesquisas, né? A comunidade científica e o Estado brasileiro precisam entender os dados como parte da riqueza da nação. Nosso compromisso como cientistas, como pesquisadores, com a população brasileira, com a soberania nacional e com a liberdade científica. E aí eu faço, porque é um grande, assim, vocês vão vendo que é um trabalho que movimenta, né? Ele motiva. E aí a geografia brasileira poderia ser a disciplina que falta para se juntar massivamente ao coro da sociedade civil, que luta contra o colonialismo de dados e o capitalismo de vigilância. Fica o convite. E é isso, gente. Intenso, mas basicamente isso. E aí eu vou responder as perguntas. Obrigada. Aê! Muito bem, Laila. Muito obrigada. Gente, olha só, eu tô vendo vocês comentando aqui. Não dá para ler tudo, porque tem alguns que é só, né, brincadeira e tal. Mas antes da gente dar uma lida nos comentários, eu gostaria que vocês, enquanto eu dou uma lida nos comentários anteriores, eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês sobre tudo que vocês ouviram até agora. Sempre mantendo a educação, eu peço muito por isso. E principalmente, galera, se vocês concordam ou discordam, tá? Também peço para que todo mundo que está aqui no Discord minimiza a aba por 1 minuto, abre lá o YouTube, deixa o seu like, porque é assim que a gente sabe se continuamos trazendo esse tipo de conteúdo para vocês da forma que a gente está trazendo, tá bom? Então a gente usa essa métrica aí. E se quiser também deixar o comentário aí no YouTube depois, quando para quem está assistindo gravado, a gente também não vai achar ruim não, tá bom? Bom, vamos lá então. O JP, ele recomendou um livro para leitura, que eu acredito que é para leitura complementar também a esse assunto, que eu achei muito interessante, que é A Sociedade em Rede. Ele usou esse livro como base para o TCC dele em economia. E aqui eu deixo até um adendo muito legal, é que como hoje em dia todos os campos de estudo, sem exceção, todos os campos de estudos acabam se encontrando em algum ponto na internet. Olha só, uma coisa que, assim, que me impactou é a questão da geografia. Você não é formado em sistema de dados, você é formado em geografia, mas que você encontrou ali um ponto muito específico que não foge da sua especialização. Isso eu achei muito, muito louco. E que, inclusive, foi a sua defesa. Então, eu fiquei muito, muito impactada com isso. Como é que você chegou nessa conclusão? Tipo, eu posso inserir o que eu aprendi, eu posso inserir nesse assunto aqui. Obrigada, Tati. É uma boa pergunta mesmo. A geografia, existe uma geografia da internet, né? Essa coisa que a internet ela é física. E é uma coisa que, dentro da geografia, pelo menos no meu departamento, a gente fala pouquíssimo sobre a geografia da internet. Mesmo que ela impacte todos os segmentos da geografia. Então, a geografia econômica, ela é impactada pelas big techs, a geografia agrária, ela também é impactada por monitoramento via internet, né? Então, existem vários tipos de mineração, por exemplo, que usam a internet para mapear os territórios. A questão agrária também, né? A gente está vendo a questão
da Starlink na Amazônia, por exemplo, tem um impacto profundo em como que acontece a expropriação e o ataque das populações tradicionais por causa do acesso à internet, né? Então, a internet, ela consegue levar a geografia para um lugar de mapeamento absoluto que a geografia ainda fala muito pouco sobre isso. Então, como era grave a questão da USP, mas era bem, dava para explicar bem o que é, um pouquinho, para as pessoas, olha, isso daqui é um problema, a gente precisa começar a conversar sobre isso. A gente tem esse problema interno, que são os e-mails e o armazenamento. Mas olha quais são os desdobramentos disso, né? Então, quando a gente fala de colonialismo, pô, como que o digital não entra, né? O Então, impacto, né? então era uma forma de articular para apresentar para o departamento isso, que são pouquíssimas pessoas mesmo que estudam isso lá. Tem outros departamentos que isso é mais forte. O fato da Carolina Israel ser professora da UFPR, tem muita gente estudando isso lá na UFPR, o que é muito massa. A Unicamp tem bastante gente também, mas na USP a gente tem pouquíssimo ainda, porque não tem um departamento, um laboratório ligado a isso, né? Mas precisa Entendi. ter. Mas foi Massa. por isso. É interessante você falar em relação à geografia, que ela tá em tudo. Você foi falando de mapeamento, e isso, para mim, é a base de muita coisa na internet mesmo, tá? E é uma conexão que a gente só faz muito depois. Quando a gente estuda o comportamento das pessoas na internet, a gente não estuda maneiras que se escreve e fala dessa forma. A gente mapeia o comportamento das pessoas na internet. Inclusive, quando nós vamos analisar se um site está indo bem ou não, questão de entrega, se as pessoas estão lendo, existe uma ferramenta que permite a gente analisar por temperatura. Então, isso é muito, muito interessante. Dá uma lida aqui. A Nezumi perguntou se os cabos submarinos que você citou lá no início são aqueles que têm aquela polêmica de afetar o meio ambiente marinho. Nezumi tem essa polêmica, mas eu acho que tem outras coisas que afetam. Por exemplo, plástico afeta muito, petróleo afeta muito. Tem uma questão, obviamente, tudo que a gente coloca que é externo ao meio ambiente tem um impacto, mas eu não sei dizer o tamanho desse impacto, eu não fui a fundo nisso. Mas uma coisa que um amigo, eu não tenho essa referência, tá, gente? Pode ser uma grande fake news, mas eu acho que não é, porque é um amigo muito pesquisador mesmo. Mas ele falou que a gente descobriu eu esqueci o nome, é uma geógrafa mais ou menos. Mas a fenda entre as placas tectônicas, eu esqueci o nome. Tá. Mas foram descobertas por causa das linhas telegráficas. E isso é muito interessante. Então, ganha ali e perde ali, né? Então, é isso. Mas obrigada pela pergunta. O pessoal tava comentando um negócio aqui em relação à colonização digital. Eu acredito até que você já respondeu essa pergunta, mas só para não ficar sem ler, que é o Slow que mandou. Além do uso dos dados, a colonização digital, na minha opinião, retira o incentivo ao desenvolvimento local de tecnologias, no sentido mais amplo do termo. Perfeito, Slo. Eu falei disso só no finalzinho, mas é exatamente isso. A gente está tirando dinheiro de desenvolvimento de tecnologia para o Brasil para dar para Big Techs. E todas as Big Techs que estão. Inclusive, tem uma pesquisa se eu não me engano, é do Nick, ou é do Nick ou é da RNP. As Big Techs ganham muito mais dinheiro no Brasil com as parcerias com o governo do que com os usuários. Então, imagina quanto dinheiro a gente não está perdendo de desenvolvimento e inovação, que está indo diretamente para ela sem a gente nem saber os valores, né? Não que não tenha transparência, mas a gente não é uma coisa que a gente sabe buscar muito facilmente. Mas é complexo. Obrigada. O Slow também perguntou um pouquinho mais à frente sobre o controle e distribuição de dados com 5G. Isso não abre espaço para um tipo de xenofobia digital? Essa pergunta eu achei muito específica, Slow. Você está bem? Não, mas é uma boa pergunta. Essa coisa, o 5G, como eu disse, você consegue entregar mais internet para determinados lugares
e menos para outros. Então, eu não sei se a palavra seria xenofobia digital, mas há uma desigualdade digital, né? Então não que ela já não aconteça. A gente sabe que existe internet boa em alguns lugares, existe internet ruim e cara em vários lugares do Brasil, e internet muito boa e muito barata nos centros urbanos. Então, já tem uma coisa assim. Só que aí vai para outro nível, né? Porque além de cara, né, a qualidade dela também vai ficar diferente, né? Então, essa coisa das cidades inteligentes, né? Que é foi o mote de várias prefeituras, aquela coisa. Quem vai realmente usufruir das cidades inteligentes? E elas vão produzir que tipo de riqueza para quem? Elas vão devolver alguma coisa para a população mesmo? Então, olhar a fundo o funcionamento de 5G e pensar sobre a distribuição desigual de tecnologia pelo território é importante para a gente fazer incidência política. Obrigada, Slo. É isso aí. Lembrando, gente, que isso aqui é muito importante a gente analisar, que inclusive em algumas regiões, não só do Brasil, mas do mundo, só tem 3G. Nem o 4G alcança. E aí tem lugares que nem isso tem. Então, vale a reflexão. Mais alguma pergunta, meu povo? A Verônica trouxe aqui para a gente recomendar a Mackenzie Wark. Ela tem muitos livros importantes e eu queria recomendar o episódio do Entre Amigues, que é um podcast bem importante também, que trouxe a Mackenzie para falar sobre vetorialismo e outras questões que são importantes. Mackenzie foi a pessoa que escreveu o Manifesto Hacker e é muito inspirador ouvi-la. Então, super importante para que outras pessoas também ouçam esse podcast, pensem sobre isso, usem Mackenzie e acompanhem o Entre Amigos. Eu amo que a Lembrando, Verônica já gente, trouxe o link. é isso que eu ia falar, maravilhosa, sem defeitos. Todos os links e os nomes que a gente está falando, principalmente os que vocês sentirem que é muito difícil de entender ou de escrever, a gente vai deixar na descrição, tá bom? E é importante, a Verônica falou que eu também sou código não binário, exatamente. É uma Aí, apresentação de ó. muitos lugares. Ah lá. Obrigada. Tem algumas outras ferramentas? Que a gente estava lendo só daqui do Discord. Alô, equipe. Manda aí para nós se tiver mais perguntas em outros lugares, por favor. Deixamos muitos pontos interessantes para reflexão. Obrigada, Carla. Cadê? Enriquecedor demais falar de dados e tecnologia, trazendo a ótica de fora das exatas. Exatamente, a Juliette pegou o ponto que eu queria expressar, porque a gente sempre pensa que só a galera ali específica da área é que pode falar sobre isso, mas hoje, com tantos meios de se olhar para sabe, tantos ângulos de se olhar para uma coisa, a gente consegue interpretar. Eu tinha um professor no IFBA que ele falava isso. A verdade, ela tem três lados: o lado que você enxerga, o lado que o outro enxerga e o lado que realmente aconteceu. Então, ter esses pontos de vista, eu acho muito importante para a gente ter um discernimento maior, não ficar ali só na mesma caixinha. Bom, gente, eu acredito que seja só isso. Eu quero agradecer muitíssimo a galerinha que compareceu aqui no palco. Lembrando mais uma vez, galera, que o link da live lá no YouTube está disponível nos nossos canais. Então, se vocês puderem, deixa o like lá. Para quem está assistindo gravado no YouTube, deixa os comentários. Aí é muito importante a gente ler tudo. A gente gosta de ler os comentários de vocês e vai ajudar a gente a bater algumas metas aqui no Sociedade Pinguim. Também queria convidar o pessoal que está aqui no Discord. E se você não está no Discord, mas o link está aí na descrição, vem também lá para cá do chat geral, onde o microfone fica aberto. Então, se vocês quiserem conversar mais sobre esse assunto, levar o negócio adiante aí até 4 horas da manhã, não sei a live, mas o povo tá aí, entendeu? Podem subir, fiquem à vontade. E quem tá ouvindo o podcast, galera, precisa dos links, precisa deixar o seu comentário, precisa acompanhar a gente nas outras redes sociais. Tem o Linktree aí na descrição, então a gente vai reunir tudo. Ou se você tiver um pouquinho mais de preguiça, tipo eu, que sou desse jeito,
Você digita aí sociedadepinguim.com.br e o link do Discord vai estar lá no comecinho. Vocês são todos muito bem-vindos, mesmo não usando o Linux. Né não, Mai? Exatamente. Bom, esse canal da Discord é bem interessante, porque se vocês tiverem a necessidade de suporte de Linux, a gente também ajuda. Então, é todo mundo, não importa se você é novo no mundo do software livre, ou você está no software livre há muito tempo, se você é desenvolvedor ou não, que eu não sou, por exemplo. Então, a gente tem um espaço para que as pessoas possam aprender coletivamente. Então, sejam bem-vindos, e bem-vindas e bem-vindos. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau. Isso, obrigada, gente. Boa noite. Vamos lá para o Geral.